Se você é um profissional da saúde, que seja médico, dentista, enfermeiros, auxiliares, ou se você é amigo, parente, conhecido de algum profissional desse, eu quero te convidar a ficar aqui comigo para termos aí um bate-papo sobre a aposentadoria do profissional da saúde. Eu tenho certeza que vamos falar aqui, trocar informações muito relevantes que vai ajudar vocês. Então, quero convidar a estarmos aqui, né, falando sobre essas aposentadorias desses profissionais tão importantes aí na nossa vida. Afinal, são os profissionais da saúde que estão na linha de frente, né, na batalha constante, e eles merecem todo o nosso respeito, nossa admiração, né, os verdadeiros heróis, né, das nossas vidas, que têm se dedicado tanto, né, e estado aí nessa linha de frente do perigo, né, de atividades insalubres por nossas vidas. Por isso é importante falar sobre essas aposentadorias para esses profissionais. Mas antes disso, eu quero me apresentar para você. Eu sou Adriana Silva Ferreira, sou advogada há 15 anos e há 9 anos eu sou especialista em direito previdenciário. Eu sou casada, mãe de 4 filhas, eu amo o que eu faço. Eu amo compartilhar também, né, o meu conhecimento com as pessoas, isso faz parte do meu propósito de vida. E por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês essas informações, porque eu creio, né, que vai fazer a diferença na sua vida, na vida das pessoas que você gosta, né, dos profissionais da saúde. Então, vamos lá. Eu quero trazer para vocês aqui um panorama, né? O trabalho do profissional da saúde, ele é extremamente relevante para a nossa sociedade, para as nossas vidas, né? Mas nós temos aqui que o profissional da saúde, ele é aquele que cuida das pessoas. É aquele que está ali sempre pronto, né, para estar fazendo o melhor, para estar salvando vidas, nem que seja preventivo ou de forma, né, de emergência, urgência, enfim. Mas nós precisamos de entender que antes do profissional da saúde cuidar do próximo, ele precisa de cuidar de si mesmo. Ele precisa de ter um autocuidado, ele precisa de ter um amor próprio, né? Até a própria Bíblia diz, né, que nós precisamos de quê? De amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como nós amamos nós mesmos. E partindo desse pressuposto, né, antes de o profissional da saúde cuidar, né, das pessoas, como tem feito muito bem, né, nós precisamos de alertar esses profissionais que eles precisam de cuidar de si. Né? E aqui cabe muito bem, é muito oportuno falarmos sobre o planejamento. O profissional da saúde, ele é muito voltado para a execução. Eu creio que vocês vão se identificar no que eu estou falando. Ao invés de planejar, eles executam. Eles estão ali numa vida frenética, né? Cumprindo plantões, cumprindo agendas exaustivas ali de atendimento, de procedimentos, e estão sempre lidando ali com atualização, né? Constantes estudos, e eles esquecem de planejar a sua própria vida. Eles estão ali focados, extremamente focados nos seus trabalhos e deixam de se cuidar, deixam de se planejar, né? E acontece o quê? Quem é que vai cuidar desses próprios profissionais da saúde? E nós estamos aqui para dar esse alerta e dizer para que vocês planejem as suas vidas, façam um planejamento previdenciário. Por que é que eu estou falando isso para vocês? Porque nós temos que ter em mente que muitas pessoas, quando falam, lá vem uma advogada previdenciarista, ela vai falar sobre aposentadorias. Ah, não está na hora de aposentar. Ah, eu estou muito jovem para isso. Ah, está muito cedo para pensar numa aposentadoria por tempo, aposentadoria por idade. Mas eu quero dizer para vocês que nós temos sim, né, os benefícios programáveis, que são as aposentadorias por idade, por tempo de contribuição. Ou seja, o próprio nome diz, você se programa durante toda a sua vida para atingir aquele benefício, que seja por sua idade ou por tempo de contribuição. Mas nós não podemos ser omissos e nos esquecer que há os benefícios não programáveis. O próprio nome diz, e que ninguém quer, né, ser necessário receber, mas há os benefícios não programáveis diante de circunstâncias na nossa vida muito comuns de acontecerem, de fatores que acontecem que estão alheios à nossa vontade, né, que fogem ao nosso controle,
que seja aí, né, uma maternidade para as mulheres, né, que seja a incapacidade através de um acidente, através de uma doença de qualquer natureza, uma doença, né, de trabalho, né, uma invalidez que impeça esse profissional de continuar exercendo a sua atividade, ou seja, né, consequentemente, ele deixa de trabalhar, deixa de oferir renda, né, e também temos a morte. Sim, a morte é totalmente, né, necessário, né? Todo mundo sabe que vai chegar nesse momento, mas ninguém quer chegar e ninguém sabe quando será. Então é um fato totalmente imprevisível, não programável na nossa vida, mas nós temos que estar prontos para esse momento. Né? Nós temos também a prisão. Ninguém quer, né, nem pensar nesse fato, mas todos nós somos passíveis aí de passar por um momento desse na nossa casa. Então os benefícios não programáveis, eles estão muito comuns, muito presentes na vida do trabalhador. Mas nem sempre, né, o trabalhador está pronto e apto para vivenciar aquele momento e, consequentemente, receber um benefício em razão desse fato ocorrido. Né? Então, tenha em mente que nós precisamos sempre estarmos prontos e preparados para requerer e receber um benefício programável ou não programável, ok? E é por isso que o planejamento previdenciário é extremamente importante e você precisa sim saber informações que são relevantes para que você entenda toda essa circunstância que é presente na sua vida hoje. Vamos lá? Então, qual é o momento que nós vivemos? Nós estamos vivendo um momento pandêmico, né? Após a pandemia, reforma da Previdência, a vida, né, da população mundial nunca mais será a mesma. Né? Mas nós temos que ver que nós estamos num momento mais especial ainda, né? Pós-reforma da Previdência, e mais do que nunca, o planejamento previdenciário é essencial na vida de todo trabalhador. Antes, até poderia dizer que seria algo facultativo, né? O trabalhador, se quisesse saber, né, se quisesse entender melhor como seria seu futuro previdenciário, bacana fazer um planejamento. Hoje, eu não posso dizer mais da mesma forma. Hoje, o trabalhador, para conseguir um melhor benefício, para que ele faça as contribuições da forma correta, para atingir os requisitos necessários para conseguir um benefício programável ou não programável, é imprescindível que ele faça o seu planejamento previdenciário. Então, nós precisamos de entender que o momento é agora. Nós não podemos procrastinar aquilo que depende só de nós. Então, todo trabalhador, ele deve ter em mente que não basta só trabalhar, não basta só cuidar do próximo e fazer pelo outro, mas você precisa fazer por si mesmo. Né? E é um bom começo você se planejar para o seu futuro previdenciário. Então, por que é que você vai precisar de saber dessas informações que eu estou trazendo para vocês aqui? Porque os profissionais da saúde, especificamente, eles têm alguns pontos peculiares e muito interessantes enquanto trabalhadores. Né? Como eu disse, são trabalhadores assíduos, né, que exercem uma atividade, uma agenda muito insana, de muitos compromissos, de muito trabalho exaustivo, né, expostos a agentes insalubres, a condições especiais que conferem a esses trabalhadores condições diferenciadas para conseguir seus benefícios previdenciários. Mas o que acontece? Geralmente, na grande maioria dos casos, o profissional da saúde, ele comete 2 erros clássicos. E vamos pensar se você não se identifica com um desses. Primeiro, o trabalhador, né, profissional da saúde, ele costuma deixar de contribuir por um longo período de tempo. Se não, está aí trabalhando sem fazer as suas contribuições para a Previdência Social. E, consequentemente, não gera, está, né, contrário, né, à norma, à lei, à Previdência, à Receita Federal, e não está aí contribuindo para seu benefício previdenciário. Então, ele deixa de contribuir por um bom tempo, deixa de ser segurado ao INSS, deixa de estar cobertado, né, pelos riscos sociais que estamos expostos, programáveis ou não programáveis,
né? E com isso é muito prejudicial para o profissional da saúde. Um outro erro comum que o profissional da saúde comete é contribuir com um pequeno valor, geralmente salário mínimo. E por que é que o profissional da saúde comete esses dois erros clássicos? Porque ele entende, né, pelas minhas pesquisas aí, as conversas de bastidores que a gente tem tido com profissionais da saúde em várias áreas, eles acham o quê? Que não precisa disso agora, né, que está fazendo outros tipos de investimento, que não tem tempo para parar o trabalho para poder verificar o que ele precisa fazer, qual é o valor que ele deve contribuir, falta de conhecimento, né, falta de informações previdenciárias, ele às vezes nem sabe quais são os seus direitos, não sabe nem por onde começar, né? Ou às vezes até acha que pagando aí, contribuindo assim sobre o salário mínimo, é o economicamente mais viável. Mas nós temos que entender que benefícios previdenciários, eles são calculados, né? Eles são analisados e concedidos de acordo com uma série de fatores. O principal deles é tempo de contribuição, valor da contribuição, idade, expectativa de sobrevida, enfim, são uma série de fatores que influenciam diretamente, né, nos benefícios previdenciários. Então, esses dois pensamentos equivocados, essas duas atitudes equivocadas do profissional da saúde têm prejudicado muitos profissionais ainda nos dias de hoje e geralmente por falta de conhecimento. E por isso eu resolvi vir aqui hoje bater esse papo com vocês, né, para levar essas informações e fazer com que haja aí um despertar, né, uma conscientização da importância do profissional da saúde ter um autocuidado e se planejar, né, e buscar aí o melhor benefício o qual ele tem direito. Até porque, né, um profissional da saúde, ele está, né, diretamente ligado aos profissionais que têm direito a aposentadorias especiais. E pelo próprio nome diz, são aposentadorias diferenciadas que conferem ao trabalhador regras diferenciadas que dão mais vantagens, justamente por serem profissionais que estão aí expostos a agentes totalmente nocivos à sua saúde. Então, fique aqui até o fim para que você entenda um pouquinho mais sobre a aposentadoria do profissional da saúde. Então, a aposentadoria especial, ela é para o médico, né, para o dentista, para os enfermeiros, para os auxiliares, enfim, para aqueles profissionais que estão expostos a agentes insalubres, que seja sangue, vírus, bactérias, instrumentos, né, perigosos, radiação, então, enfim, uma série de fatores, né, especiais pelo próprio nome, que dá ao trabalhador, ao profissional da saúde, condições diferenciadas dos demais trabalhadores, né? E por isso que ele precisa, sim, ter noção, né, do contexto qual ele está vivendo aí no ordenamento jurídico, nas leis que regem, né, a nossa previdência social no Brasil, né, a qual que vocês vão se aposentar com benefícios programáveis ou não programáveis. Então nós temos aqui 3 contextos. Nós temos aí o direito adquirido, nós temos regras de transição e nós temos a nova regra geral. Nós temos que entender que nós estamos no período pós-reforma da Previdência, que aconteceu em 13 de novembro de 2019. Então, tudo que nós sabíamos sobre Previdência no INSS até novembro de 2019, muita coisa mudou. Principalmente as aposentadorias especiais do profissional da saúde, que houveram alterações drásticas, né, que influenciam diretamente para esses trabalhadores. E por isso é tão importante a informação, a conscientização e o planejamento, tá bom? Então, o profissional da saúde, ele precisa entender em qual dessas 3 etapas que ele está. Ele está no direito adquirido? De que forma que o profissional da saúde poderia estar no direito adquirido? Ou seja, são aqueles profissionais que iniciaram a sua carreira até o ano de 1994. Se o profissional começou a trabalhar na área da saúde até essa data, já fique alerta, porque provavelmente você já tem um direito adquirido aí a um benefício mais vantajoso. Então,
Então, você precisa de quê? De exercício da atividade insalubre por 25 anos antes da reforma da Previdência. E você conseguindo, né, tendo direito ao direito adquirido, você vai ter uma aposentadoria sem a necessidade de uma idade mínima. Basta os 25 anos de atividade antes da reforma e vai conseguir um benefício com o valor de 100% da sua renda mensal inicial. Esse é o sonho de todo trabalhador. Realmente são regras bem mais vantajosas comparadas aos outros trabalhadores que não têm aí o direito à aposentadoria especial. Mas se você não tem um direito adquirido porque não começou a trabalhar até 94, você pode estar aí na regra de transição. Quais seriam, né, os requisitos aí para estar nessa regra de transição? Você ter 25 anos de atividade insalubre, né, de atividade especial, e você tem que preencher aí o requisito da pontuação, 86 pontos ou 96 pontos. A diferença é homem ou mulher, né? E o que seriam esses pontos? Vai ser considerado o tempo de contribuição, né? O tempo mais a sua idade, somando tudo isso, atingindo a pontuação, ok. E aí, como por ser uma regra de transição, já entra aí um fator que complica bastante a vida do trabalhador, que é a idade mínima de 60 anos de idade. O que no direito adquirido, na regra anterior, não tinha idade mínima, agora com a regra de transição já começa a ter esse fator, né, esse requisito de idade mínima. Então, observe se você está em uma dessas duas circunstâncias. E se não está nem no direito adquirido e nem na regra de transição, então você está aí, né, com a nova regra geral da Previdência Social, né, que você vai precisar, sim, do exercício da atividade insalubre por 25 anos exclusivamente. Você vai precisar de uma idade mínima de 60 anos de idade e o seu valor, o valor do seu benefício, ele vai ser reduzido. Vai ser reduzido a um percentual de 60% da média que vai ser feito de todos os seus salários de contribuição desde 1994 até o dia de requerer o seu benefício. Essa média vai ser calculado 60% é o valor da renda mensal inicial, acrescido de 2% a cada ano que você contribuir após 20 anos de contribuição. Então, o período que você contribuir acima de 20 anos de contribuição, acrescenta 2% desse percentual da sua renda mensal inicial. Eu sei, realmente reduziu bastante o valor do benefício. Veja que ali, ó, no direito adquirido, o trabalhador, o profissional da saúde tinha direito a 100% da média. E agora ele tem direito a 60%. Aí, detalhe, 100% da média de 80% dos maiores salários de contribuição. Ou seja, o valor, com certeza, era bem mais vantajoso, o valor do benefício. Agora, na nova regra, era uma média de todo o período, né, e começa com 60%. Ou seja, é uma redução drástica. Entendemos que é dura a realidade, né, após a reforma da Previdência para os profissionais da saúde, né, esses profissionais que merecem todo o nosso respeito, a nossa admiração, né, mas por isso é tão importante o profissional da saúde ter em mente o quanto é necessário identificar os seus direitos previdenciários, né, para que não deixe de usufruir de um benefício que tenha direito em razão de ficar exaustivamente trabalhando e preocupando deixando de ter como prioridade também a sua situação junto à Previdência Social, porque afinal é o seu benefício previdenciário, né? Mas você precisa ter calma nesse momento, porque não tem como mudar a lei agora, né? A menos nós, né, trabalhadores, não temos aí essa autonomia, mas nós podemos fazer algo sim. Nós precisamos de ter atitude. É o que nos cabe, atitude. Precisamos o quê? Planejar o benefício previdenciário. Essa é a melhor forma, a forma mais inteligente
de conseguir o melhor benefício dentro das regras que nós acabamos de falar aqui, né? Passando com detalhes bem genéricos, né? Sem olhar as minúcias de cada regra, mas este é o caminho, o planejamento previdenciário. Então, eu quero trazer para vocês 3 hábitos para que você execute, né? Para que você comece pelo começo. Por onde começar, Adriana? Comece por 3 procedimentos básicos que eu vou mostrar para vocês. O primeiro deles é controlar os seus recolhimentos previdenciários. E isso o profissional da saúde não tem o hábito de fazer, né? Quando contribui, ainda contribui com valores aquém, né, aí da sua remuneração correta, e quando ele vai buscar o seu benefício, às vezes o valor que vai ser concedido é bem contrário à sua realidade e às suas expectativas financeiras, não é verdade? Então, controle os seus recolhimentos previdenciários. E aqui é interessante que o profissional da saúde, ele pode ser basicamente de 2 formas, 2 condições de segurado. Geralmente, o profissional da saúde, ou ele é empregado, ou ele é contribuinte individual. Qual a diferença em cada um desses contribuintes, né? Então, o profissional da saúde empregado é aquele famoso, resumindo, de carteira assinada, não é verdade? Então, assim, a contribuição do empregado, do profissional da saúde empregado, vai variar de acordo com a sua remuneração, né? Nós temos um percentual diferenciado de acordo com os seus salários de contribuição, mas o que é interessante é o empregador desse profissional que é o responsável de fazer o desconto do salário do empregado, da sua cota parte, e fazer o repasse para a Previdência Social do valor que é devido com relação à contribuição previdenciária. Então, não cabe ao segurado se preocupar com fazer o recolhimento da forma certa, percentual correto, valor. Não, vai ser feito um percentual em cima do valor correto da sua contribuição, e quem é obrigado a fazer isso é o empregador. Mas não é tempo, nem não é pertinente aqui desse profissional empregado cruzar os braços e deixar de fiscalizar. Esse é o papel de todo trabalhador. Precisamos fiscalizar se essas contribuições estão sendo feitas da forma correta. É muito comum, né, identificarmos no momento de requerer benefícios que os empregadores, né, não fizeram as contribuições corretas, não informaram para o INSS data do início, data do fim do vínculo, né, não informaram os seus salários de contribuição ou nem fizeram as contribuições. Então, é importante que haja o quê? A fiscalização pelo empregado, né? Diuturnamente. É importante sempre estar de olho, né? Para verificar se está tudo ok, né? Porque são essas contribuições da forma correta, alinhada com a realidade que você está vivendo aí, que vai fazer toda a diferença no seu benefício previdenciário. E um outro segurado, né, tipo de segurado, seria o contribuinte individual, que é a grande maioria dos profissionais da saúde. Né? Os profissionais da saúde, eles já têm aí uma liberdade, uma autonomia para fazer as suas contribuições no percentual e valores que, teoricamente, bem entender, né? Porque eles vão fazer aí, os contribuintes individuais são segurados obrigatórios, né? Eles são obrigados a fazerem suas contribuições. Afinal, todo trabalhador que exerce uma atividade remunerada, ele é um segurado obrigatório do INSS, né, da Previdência Social. Então, a diferença é que o profissional, ele contribui com 11% ou 20% do valor da sua remuneração, né, observando o valor mínimo de salário mínimo e observando o valor do teto da Previdência Social. Né? Aí ele vai escolher entre 11% ou 20% de acordo com a conveniência, né? Cada percentual dá direito aí a benefícios específicos, que é assunto para um outro momento, tá? Mas, então, a responsabilidade para essas contribuições, ela é do profissional, do trabalhador.
Então, não basta protelar e deixar para depois, depois eu faço essa contribuição, depois eu vejo isso, depois eu peço alguém para fazer para mim. Não, essa obrigação é sua, essa responsabilidade é sua de fazer as suas contribuições e fiscalizar. Além de contribuir, de analisar esse contexto aí, identificar qual é o mais vantajoso, qual o percentual, qual o valor que você deve fazer as suas contribuições, a regularidade, a constância que você deve fazer essas contribuições, você precisa ainda sim fiscalizar, identificar se as suas contribuições que estão sendo feitas, através do carnê, de guias, GPS, enfim, se essas contribuições estão sendo anexadas e relacionadas ali no seu CNIS, que é o seu Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, fiscalizar é o papel de todo trabalhador, inclusive vocês. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês, não basta trabalhar, não basta exercer uma atividade especial insalubre, você precisa comprovar essa atividade especial. É interessante que ouvimos muito uma cultura de que até 94, até 95 se conseguia atividade especial. Após isso, não existe mais atividade especial, principalmente após agora, a reforma da Previdência. E isso é um mito, Há sim leis e comprovação e direitos aos profissionais que exercem uma atividade especial. O que mudou, após essas mudanças legislativas é a forma como se comprova a atividade especial. E por isso é muito importante, além de exercer a sua atividade especial, você comprovar desde já. Então, o profissional da saúde, ele também tem que observar aí a linha do tempo. Onde é que ele está inserido ali? Onde foi que ele prestou a sua atividade, laborativa em condições especiais? Foi antes de 95? Foi após 95? Foi após a reforma da Previdência? Então, vamos lá para alguns detalhes interessantes. Antes de 95, o trabalhador, o profissional da saúde, ele precisava apenas comprovar a atividade especial. Geralmente, através ali de uma anotação na carteira de trabalho, bastava ali ter o seu certificado de profissional, de qualificação, de que ele estava ali apto para estar exercendo a sua profissão. Enfim, eram vários documentos que comprovavam a atividade. Bastava se comprovar a atividade. E havia, naquela época, a possibilidade de fazer uma conversão do tempo especial em tempo comum para aqueles trabalhadores que não exerciam uma atividade exclusivamente especial. Então, somava tempo comum com tempo especial e tinha tem um percentual, 1,4 para homem, 1,2 para mulheres, e isso aumentava consideravelmente o tempo de contribuição global, e que favorecia bastante a aposentadoria dos trabalhadores profissionais da saúde. Mas isso acontecia quando? Antes de 95. Após 95, já começou a dificultar um pouquinho para o profissional da saúde, porque não bastava mais somente comprovar a atividade especial. Tinha que comprovar a atividade especial através de documentos específicos que a própria lei indicava, cada documento de acordo com leis específicas que iam sendo incluídas aí no nosso ordenamento jurídico. Então, são uma lista de vários documentos, e nós vamos falar sobre eles daqui um pouquinho. Então, havia também, após 95, também a possibilidade de converter esse tempo especial em tempo comum. Ainda estava podendo, desde que comprovasse a atividade especial através dos documentos apropriados, havia também essa possibilidade de conversão, o que era muito vantajoso para os trabalhadores. E agora nós estamos vivendo aí pós-reforma da Previdência. E então, agora é necessário a comprovação da atividade especial somente através dos documentos específicos, vulgo PPP. E só que um detalhe, não é mais possível fazer a conversão do tempo especial em tempo comum.
ou seja, o trabalhador da saúde, os profissionais que exercem atividade sobre condições especiais, eles devem trabalhar exclusivamente sobre essa atividade especial para que tenha direito de reconhecer essa aposentadoria diferenciada. Né? E isso realmente é um retrocesso, né? E prejudicou drasticamente as aposentadorias especiais. Mas ainda assim é importante você ter em mente e tirar esse mito que foi muito forte nas mídias, né, de que a atividade especial não seria mais reconhecida. E não é verdade. O que não é reconhecida através de comprovações, através de documentos próprios, mas que não é feito mais a conversão do tempo especial como era feito até antes de 13 de novembro de 2019. Mas então estamos aqui, né? Com certeza vocês, profissionais da saúde, devem estar aí se perguntando, mas como é que eu vou comprovar o exercício da minha atividade especial aí na área da saúde? Então eu quero trazer para vocês aqui 8 tipos de documentos, né? Tipos de que você pode sim reconhecer o seu trabalho especial, tá bom? O primeiro deles é o LTCAT, o PTP e os formulários antigos, cada um, como eu disse, de acordo com leis específicas dos anos que as leis foram sendo criadas. Então, mas acredito que essa primeira linha, nesse primeiro item do LTCAT, PTP e os formulários, é a maneira mais comum, né, e mais conhecida por todos os trabalhadores de se comprovar a atividade especial. Mas não é o único, não é a única forma que se tem de se comprovar a atividade especial. E que bom, não é mesmo? Nós temos aí as anotações nas carteiras de trabalho. Né? Sim, até 95 nós conseguimos comprovar a atividade especial apenas com atividade. Basta ali as anotações. Nós temos também o recebimento de adicional de insalubridade. Às vezes você tem aí algum documento que comprove a sua remuneração, que tinha ali o adicional de insalubridade, né? Algum documento de alguma rescisória, né? Que acerto, né? De baixa nas empresas, enfim. Algum documento que comprove que você recebia esse adicional de insalubridade, com certeza vai comprovar que você estava ali trabalhando em atividade especial. Outra forma seria o laudo de insalubridade em reclamatória trabalhista. À medida que você exerceu uma atividade especial e houve, né, ali um desacordo com o seu empregador e você ajuizou uma reclamatória trabalhista, né, dentro da reclamatória, se houve uma perícia judicial e foi feito ali um laudo da insalubridade que você sobre as condições que você trabalhava, esse laudo, com certeza, é um excelente documento para comprovar a sua atividade especial. Então, é mais um documento aí no rol de provas que você tem para fazer sobre a sua atividade especial. Outra forma seria o laudo de insalubridade, esse que eu acabei de falar para você, em reclamatória trabalhista de um colega de trabalho. Às vezes um colega seu entrou com uma reclamatória trabalhista e você vai fazer o quê? Prova emprestada. Você pega a cópia desse laudo do seu colega, porque vocês trabalhavam na mesma empresa, fazendo a mesma função, ou seja, se foi reconhecido do seu colega que ele exercia uma atividade especial, então essa prova também serve para você, para comprovar o seu trabalho especial também. Uma outra forma, né, que seria um laudo de insalubridade reclamatória trabalhista de empresa similar na mesma função, ou seja, de uma outra pessoa em uma outra empresa, mas que a pessoa fazia coisas parecidas que a sua. Também é uma prova válida. Perícia judicial no local de trabalho. Às vezes fala não tem documento nenhum, não tenho prova nenhuma, então é feito o quê? Uma perícia judicial, onde o juiz vai nomear um perito da confiança dele, técnico, né, na área de segurança do trabalho, de medicina do trabalho, enfim, e vai fazer no local que você trabalhava essa perícia judicial e detalhando todos os trabalhos que você executava, a sua exposição, né, a esses agentes insalubres, e com certeza vai aí reconhecer a sua atividade especial também. E por último, perícia judicial por similaridade, que também é mais ou menos a mesma coisa, né? Às vezes não é possível fazer essa perícia
no local que você trabalhou, na empresa que você trabalhou, com aquelas mesmas condições, mas é feita então de uma forma semelhante, né, para dar aí uma noção de como é que você executava então o seu trabalho sobre essas condições especiais, e também é válido para reconhecer essa atividade especial. Um terceiro ponto extremamente importante que você deve fazer é fazer cálculos e projeções para alcançar o melhor benefício que você tem direito. E aqui, para mim, aqui é o ponto-chave, né, do seu melhor benefício previdenciário. Porque o profissional da saúde, ele precisa de ter, sim, atitude. Né? Ele precisa se preocupar com essa parte analítica, né, e se preparar para o seu futuro iminente, né, ou futuro. Né? Só que a primeira coisa, ele tem que começar do começo. Uma hora, né, que seja já, ele precisa começar. E vai começar por onde? Né? Ele precisa começar pela análise do seu CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. O CNIS é o documento principal que a Previdência Social vai usar para analisar o seu direito ao benefício previdenciário. Ali tem todas as suas informações pessoais, os seus vínculos empregatícios, as suas contribuições, data de início, data de fim, se as contribuições foram feitas, pagas em dia, se foram atrasadas, se foram através de ordem judicial, enfim, é neste documento que tem a sua vida previdenciária por completo. Então você precisa dar a importância que esse documento tem na sua vida, né, ao seu futuro, para você e para sua família inteira. Então você identifique se os seus dados cadastrais estão corretos. Seu nome, nome dos seus pais, principalmente da sua mãe, seu CPF, data de nascimento, seu endereço atualizado, seu telefone, e-mail atualizado, né, seu grau de instrução, qual é a sua atividade, né, extremamente importante dizer aí qual é a sua profissão, qual é a sua atividade que você exerce, né, sobre os vínculos cadastrados, se todos os vínculos que você trabalhou, que seja como empregado, pessoa jurídica, pessoa física, contribuinte individual, se estão cadastrados da forma correta, data do início, data do fim, se as contribuições foram lançadas corretamente. Então, é extremamente importante fazer essa análise detalhada, né, sobre como está o seu Cadastro Nacional de Informações Sociais. E feito isso, passa para o segundo passo, porque eu tenho que te informar. Geralmente, ao fazer essa análise prévia aí do seu CNIS, provavelmente você vai identificar algum erro, que seja uma omissão, algum equívoco que vai ter ali no seu CNIS, e é extremamente importante, é fundamental que você faça a correção, e faça a correção já, que seja ali averbar, né, algum período que não está no seu CNIS, alguma reclamatória trabalhista, algum período especial, atividade rural, enfim, tudo que não estiver ali no seu CNIS ou estiver de forma errada, você precisa fazer este acerto imediatamente. Porque você tem que ter em mente que não é só no momento que você chegar na idade ou estiver ali perto do seu tempo de contribuição completo que você vai precisar de se preocupar com isso. Porque e se você precisar aí de um benefício por uma incapacidade provisória ou até definitiva? Se você vir a faltar e precisar aí dos seus beneficiários requererem uma pensão por morte, esses dados equivocados ou faltantes vão influenciar diretamente no valor do benefício, ou até mesmo na concessão ou não do benefício que está sendo requerido. Então é necessário que faça essa retificação, essas correções agora. E há lei, previsão legal para isso. Né? E você pode fazer isso de uma forma muito até simplificada nos dias atuais. Você pode fazer isso requerendo no aplicativo do Meu INSS, através do seu celular, né? Ou no site Meu INSS, né? Através do computador, ou liga na central 135 do INSS, ou vá presencialmente nas agências do INSS. Mas é importante a atitude, é importante que você dê a devida importância para esse documento que é fundamental na sua vida. Então, que fique aqui esse alerta
muito sério que eu estou fazendo para você, né? Não só para o seu futuro previdenciário, mas também para a sua família, que estejam todos acobertados, né, e seguros, né, com relação aí a um benefício previdenciário quando for requerido. Então, feita a análise do seu CNIS, fazendo aí todas as correções, o que fazer? Agora vai para o terceiro e último, e para mim o principal de todos também, é fazer o seu próprio planejamento. Porque você tem que entender que o seu passado, geralmente, né, tecnicamente ali, você não tem como mudar. O que passou, passou. Há exceção de exceções mesmo ali, de algumas complementações, recolhimentos retroativos, enfim, mas isso aí são detalhes que devem ser analisados cada caso especificamente, e eu não estou aqui para fazer isso, eu estou aqui para te dar um alerta geral. Mas vamos partir do pressuposto que o passado não se muda, mas o futuro está em suas mãos. O futuro precisa que você tome as rédeas e prepare da melhor forma possível. Tome as decisões mais acertadas, da forma mais inteligente que deve ser feita. Então, o seu futuro, ele deve ser planejado, né? Você precisa se planejar para ele, porque pode ser um futuro próximo, mais próximo do que possamos imaginar. Então, o que seria o planejamento previdenciário? O planejamento, você vai fazer cálculos da situação previdenciária atual, porque vai te mostrar qual é a sua condição no INSS hoje, considerando a sua idade, o seu sexo, o tempo de contribuição, as atividades especiais que você já exerceu, enfim, vai te dar um panorama de como está a sua situação hoje. Aí vai te identificar, né, te situar se você está ali nas regras de direito adquirido, regras de transição ou nas novas regras da Previdência Social. Né? E aí você vai fazer o quê? Fazer suas projeções futuras. Você vai identificar, de acordo com a sua conveniência, de acordo com alinhar as suas expectativas, para qual benefício que você quer ter, né, no momento oportuno. Qual é o valor do benefício que você quer adquirir para você e para sua família, para os seus dependentes, em caso aí de benefícios que são concedidos diretamente aos dependentes. Então, é a melhor forma e a mais inteligente e prudente que você pode ter enquanto trabalhador, né? Fazer o seu próprio planejamento e alinhar isso daí, pensar que para você ter um melhor benefício, você vai precisar de ter algumas atitudes, né? Adequar ali as suas contribuições da forma correta, em alíquotas corretas, na assiduidade que deve ter. Então, com isso, você vai ter uma total condição e autonomia para você olhar o seu panorama do seu passado, do seu futuro e identificar qual é o melhor benefício para você. Então, o planejamento, ele é hoje. A sua aposentadoria, ela começa hoje. Não há espaço para procrastinação. Era o tempo que se deixava para depois. Mas hoje, o profissional da saúde, o trabalhador, de um modo geral, ele deve sim ter essa preocupação e de se planejar para um futuro iminente. Né? Nós não sabemos, quem diria que nós passaríamos aí por um período pandêmico como nós estamos, que mudou drasticamente a vida de todos nós, que ceifou a vida de muitas pessoas que não tinham aí suas condições regulares e deixaram aí muitos órfãos, viúvas, sem inclusive direito de pensão, porque estavam deixando para depois. Então, esse é o momento. O momento é agora, para você parar tudo, né? Tire um tempo e se priorize, dê importância ao que realmente importa, né? Para essa, desculpa, para que você não espere atingir uma idade ou um tempo de contribuição para realmente buscar aí alinhar as suas contribuições previdenciárias e a forma como precisa ser feito. Às vezes, quando chegar esse momento, você vai identificar que as suas contribuições, no valor que foi feito ou pelo tempo que você contribuiu, são totalmente aquém do valor que você estava esperando, as suas expectativas, ou até mesmo da sua condição, o seu padrão de vida, né, que você quer oferecer para sua família e o que você quer também vivenciar no momento aí de usufruir de um benefício previdenciário.
Então você tem que ter a sua mente aberta e enxergar além. Só que para esse além for favorável, você ter um contexto favorável, você precisa agir hoje. E por isso que a sua aposentadoria, o seu benefício previdenciário começa já. Então você precisa sim de informação. E é isso que nós estamos fazendo aqui agora, nesse bate-papo, né? Eu estou aqui te passando informações que eu entendo que são relevantes, que são importantes para o profissional da saúde, mas não basta você só ter a informação, não basta você ter apenas o conhecimento, você precisa ter atitude. Você precisa sim fazer hoje o que às vezes você não fez até então, mas ainda há tempo, né? Faça todos esses passo a passos aqui que eu estou te passando, que com certeza já vai mudar significativamente, né, o seu futuro previdenciário. Né? E é o que eu desejo do fundo do meu coração. Enquanto profissional, especialista em direito previdenciário, eu acredito que ao ouvir essas informações passadas aqui dessa forma tão informal, né, e superficial até, porque a aposentadoria do profissional da saúde, ela é envolvida com uma série de detalhes, né, mas que é importante trazer essas noções gerais para vocês, que é o que eu estou fazendo aqui agora, mas que a partir de hoje, né, que seja dado um start na sua vida e que você dê realmente a devida importância para o seu planejamento previdenciário. Então, eu quero que você planeje a sua aposentadoria. Eu desejo que você faça isso, né? Porque você vai viver um outro contexto na sua vida e você vai oferecer o melhor para sua família. Então, recapitulando tudo que nós falamos aqui, eu quero deixar aqui os 7 passos para você fazer e não errar. Se você levou de qualquer jeito a sua situação previdenciária até aqui, eu acredito que daqui para frente você vai mudar de posicionamento, que você vai buscar ter atitude, né, se seguir esses 7 passos aqui, que vai fazer toda a diferença. O primeiro dele, descubra se você já pode se aposentar. Né? Se você já tem aí direito adquirido, não perca tempo, não deixe dinheiro na mesa, né? Busque aí seus direitos o quanto antes, né? E usufrua do melhor benefício, dos benefícios que a lei anterior garante ao profissional da saúde. O segundo ponto seria deixar todos os seus documentos em ordem. É extremamente importante. Como eu disse agora há pouco, não basta você exercer uma atividade especial, você precisa comprovar essa atividade especial. Então, deixe toda a sua documentação em ordem, mantenha ali uma caixa. Você pode ter certeza que no momento de requerer um benefício, identificar cadê sua carteira de trabalho, cadê os carnês, cadê aquelas folhinhas que você preencheu e que fez as suas contribuições, cadê o PPP, cadê o LTCAT, É muito trabalhoso, né? E no dia a dia, às vezes esses documentos se perdem no meio do caminho e são fundamentais para comprovar a sua atividade especial. Então, mantenham esses documentos que são importantíssimos na sua vida organizados. Mantenham já eles todos anexados e relacionados para facilitar a sua vida no momento que você for requerer o seu benefício. Terceiro, verifique se você tem direito a mais de uma aposentadoria. E essa aqui também é a dúvida de muitos profissionais da saúde e trabalhadores no modo geral. Se é possível ter mais de uma aposentadoria. Sim, é possível, desde que você contribua em regimes diferenciados. Né? Às vezes, geralmente, o profissional da saúde, ele contribui com o regime geral, que é o INSS, né? Através que seja como contribuinte individual ou empregado, né? E ele também, geralmente, presta serviços como servidor público, municipal, estadual, federal, distrital, enfim. Então, havendo contribuições em regimes distintos, ele vai preencher requisitos, né, nos dois regimes. Então, ele vai ter direito a aposentadorias em 2 regimes diferentes. E ainda tem até o terceiro, né, o regime da previdência privada, que a maioria dos profissionais da saúde também se dedicam aí a investir na iniciativa privada, que também é válido, mas eu volto a falar, todo o trabalhador que exerce atividade remunerada, ele é um segurado obrigatório da Previdência Social.
mesmo que você faça suas contribuições no regime de previdência privada, você é obrigado a estar regular com o governo, regular com a Previdência Social. Então, se atente a isso, e até porque, né, você vai ter aí, aumentar as suas chances, né, de preencher os requisitos e ter direito a mais de uma aposentadoria, ok? Então, você verifique também se você já entra nas regras novas ou direito adquirido, aquelas regrinhas ali que eu disse. Identifique onde você está, né, no seu direito ali, para que você saiba como proceder daqui para frente. Verifique se está tudo certo no INSS. Como eu disse, a importância que é você ser, né, o fiscal das suas contribuições previdenciárias, das suas informações e de tudo que está lá no INSS. Fiscalize, fique de olho, né, e verifique se está tudo ok. E se não tiver, tome providências para que esteja tudo conforme a realidade em todo o seu período contributivo no INSS. Faça um planejamento previdenciário. Eu acredito que com esse bate-papo aqui, você teve a noção do quanto é fundamental você se planejar, fazer aí essas simulações, né, e alinhar as suas expectativas para que haja aí um melhor benefício previdenciário. Então, se planeje, faça o seu planejamento e uma análise previdenciária que com certeza vai fazer toda a diferença na sua vida, no seu benefício, para conceder o melhor benefício, que é o que você quer e com certeza vai ter direito. E por último, não deixe para depois. Eu gosto muito de dizer que em benefício previdenciário, né, em planejamentos de algo tão importante na nossa vida, não cabe procrastinação, né? E principalmente considerando que cabe a cada cada trabalhador tomar as suas próprias decisões e atitude. Então não deixe para depois o que você tem que fazer já, né? Você precisa sim ter essa prioridade na sua vida, né, aliado a todas as outras, inclusive, claro, né, o exercício da tua tão nobre missão enquanto profissional da saúde. Mas cuide de você, né, se priorize também e não deixe para depois de fazer toda essa análise e o seu planejamento previdenciário. E eu tenho certeza que eu espero, né, do fundo do meu coração, enquanto profissional especialista em previdenciário, que estou aqui dedicando esse tempinho com vocês, trazendo essas informações importantes para a sua vida previdenciária, né? Eu creio que você vai entender essa importância e vai tomar aí posicionamento para que consiga esse melhor benefício, tá bom? E se você gostou aí dessas informações, alguma coisa fez sentido para você, se identificou, né, em algumas situações que eu coloquei aqui, enquanto os profissionais da saúde, eu faço um convite para que você siga nossas redes sociais, né? Nós temos aí postado com constância informações, conteúdo relevante sobre benefícios previdenciários para profissionais de saúde e todos os trabalhadores de um modo geral, né? E nós temos aí nossa página no Facebook, nós temos nosso Instagram, YouTube e também o nosso WhatsApp. Nós estamos aqui à disposição e queremos levar e contribuir, né, para uma conscientização mais próxima daquilo que você realmente precisa, né, de ter de atitude na sua vida, que é se planejar, que é ter como prioridade a sua situação na Previdência Social para conceder o seu melhor benefício. É o que eu espero, eu te espero lá nas minhas redes sociais e até o próximo vídeo.